prevenção contra incêndios com inovações como o uso de fogo para combater o fogo e os descontos e incentivos para o pagamento de multas para quem não respeita a legislação ambiental, assuntos que o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, tratou em entrevista ao repórter Sidney Pereira. Bom dia, ministro. Bom dia. O governo está saindo aí de uma semana muito complicada, né, que terminou com o arquivamento das denúncias aí contra o presidente Temer. Mas nesse processo todo, o presidente acabou fazendo algumas concessões. Uma delas, por exemplo, foi de conceder abatimento nas multas por quem cometeu crimes ambientais. Até 60% de abatimento. O governo vai cumprir essa promessa, ministro? Bem, bom dia. É uma grande alegria poder falar com vocês e ter a oportunidade de esclarecer esse ponto. É um ponto bastante confuso. E eu confesso que eu errei no timing, porque esse decreto poderia ter sido assinado depois da votação. Ele não tem absolutamente nada a ver com a votação. Hoje em dia, 5% só das multas do IBAMA são pagas. Há 15 anos, só 5% é a média histórica de pagamento. E esses 5% em geral são pagos pelos pequenos proprietários. Os grandes infratores não pagam a multa, porque eles recorrem administrativamente, recorrem judicialmente e ficam anos e anos aí sem pagar a multa. Então, o que os técnicos do IBAMA, liderados pela presidente do IBAMA, fizeram? Eles fizeram o seguinte: as multas que ainda não estão consolidadas das grandes empresas, então a primeira é a Petrobras, depois nós temos algumas petrolíferas, algumas companhias estatais, não tem ainda nenhuma multa de proprietários rurais. São multas de empresas grandes. Essas multas que não estão sendo pagas, que estão sendo questionadas e que provavelmente jamais iriam ser pagas, porque já tem algumas com mais de 15 anos, essas multas vai ser dado um desconto, elas vão ser convertidas em ações ambientais. Então eu estou vindo agora do Ministério Público Estadual, onde tive a oportunidade de fazer uma palestra e expliquei que a primeira ação dessa multa vai ser a revitalização do São Francisco e do Parnaíba. Então, hoje nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes, uma crise de falta d'água sem precedentes no Brasil. E é preciso que a gente cuide não só da qualidade da água, mas também da quantidade. O Parnaíba e o São Francisco são os dois grandes rios do semiárido brasileiro. Todos dois estão com sérios problemas de recarga d'água. Então, para esses rios seriam os primeiros destinos das compensações? Vão ser os primeiros destinos da compensação e nós vamos fazer, pela primeira vez, o IBAMA, ao invés de ser um órgão de multar, de reprimir, vai ser um órgão proativo de fazer. As empresas, elas podem fazer diretamente ou elas podem fazer indiretamente, se adequando a um edital que vai ser lançado. Então, o primeiro edital agora é São Francisco e Parnaíba. Então, não houve negociação, o time foi errado, porque nós podíamos ter esperado mais 4 dias, ficou naquela coisa de como se fosse uma concessão, não é. Inclusive, hoje mesmo eu tive a oportunidade de ler um artigo do jornal que é porta-voz do agronegócio, e eles contra essa conversão. Eu recebi na Câmara muitos deputados ruralistas que reclamaram de mim: olha, nós estamos levando a culpa sem ter razão. Na realidade, foi uma proposta criativa para a gente poder suprir as necessidades. Então, eu posso dizer com toda certeza, não houve negociação e esses recursos irão para beneficiar principalmente recursos hídricos, que vão começar pelo São Francisco e pelo Parnaíba. Qual é o instrumento que o governo vai ter de fiscalização para garantir que essas empresas que devem essas compensações efetivamente invistam em compensações de ambiente? Essa é uma grande preocupação nossa. Inclusive foi objeto de um editorial até da Folha de São Paulo sobre esse assunto. Nós vamos conversar com o Tribunal de Contas da União e nós vamos pedir que o Tribunal de Contas da União nos auxilie nessa fiscalização, além do que o órgão repassador do recurso será ou o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, e nesse caso também a Caixa Econômica tem uma expertise em fiscalizar, em fazer medições de obra e só vai soltar o dinheiro na medida em que essas ações forem sendo realizadas. Eu quero dizer que
O primeiro momento dessa conversão de multas, ela vai ser totalmente aplicada para combater a crise da falta d'água no Brasil. A multa é um instrumento que não deu certo, ministro? A multa é um instrumento que não está dando certo porque justamente ela é muito burocrática. Ela demora muito, você tem várias maneiras. A pessoa é multada, ela recorre administrativamente, vai para a superintendência, ela recorre, vai para o IBAMA, ainda pode recorrer para o ministro e depois, se perder em todas essas instâncias, ainda pode judicializar. Ministro, o governo brasileiro está com uma intenção que é de fazer com que aqueles países que, ao longo do tempo, destruíram seus ambientes, possam ajudar na compensação ambiental aqui no Brasil. Qual é a ideia? Como é que seria isso? Esse é um discurso meu que eu tenho levantado. O Brasil presta serviços ambientais, a Amazônia presta serviços ambientais ao mundo. E é muito patrulhado por isso, né? E você sabe, qualquer coisa, aliás, eu queria dizer, transmitir aqui, que já é oficial, esse ano nós conseguimos reduzir o desmatamento em 16%, dado do INPE. Quando eu entrei no Ministério, o desmatamento estava aumentando 20% e agora ele caiu 16% e vai continuar caindo. Os dados que nós temos é que mês a mês ele está diminuindo. Agosto desse ano foi 60% menor que agosto do ano passado na Amazônia. E a Amazônia tem um papel importante no regime de chuvas. Vocês sabem que a Amazônia é uma espécie de bomba d'água que distribui água para todo o continente. Comenta qual seria essa ideia desse projeto. O projeto já existe, o Acordo de Paris, tem pagamento por serviços ambientais e nós vamos agora em Bonn, eu já tenho autorização do presidente para falar em nome do Brasil, eu vou chefiar a delegação e nós vamos cobrar para que esses serviços ambientais comecem a ser pagos de qualquer forma, porque hoje 80% da propriedade na Amazônia é proibido o proprietário mexer nessa propriedade. Ela fica intacta para prestar serviços ambientais. E nós estamos chegando no limite, porque o desmatamento ele é contido por comando e controle. Comando e controle é poder de polícia. É você saber onde está sendo desmatado, e por isso eu recuperei o orçamento dos órgãos, ir lá com fiscalização, com helicóptero, com polícia, com exército e acabar com esse desmatamento. A presença do Estado brasileiro nessa região, na Amazônia, é importante para conter o desmatamento. Mas é lógico que se você não valorizar o bem ambiental, se não valorizar a floresta em pé, vale mais do que ela derrubada, você não vai conseguir só por comando e controle. Então é preciso urgente que o Acordo de Paris seja implementado no que diz respeito ao pagamento por serviços ambientais. E agora em Bonn, na primeira quinzena de novembro, eu estou indo para Bonn, chefiando a delegação brasileira, e nós vamos cobrar para que os países desenvolvidos cumpram o acordo e a gente possa sinalizar para os proprietários, para os agricultores, para os pecuaristas, que eles vão ter remuneração pelos serviços que a sua propriedade presta ao Brasil e ao mundo ambientalmente. Ministro, se a gente dá uma olhada, nos 2 últimos meses para cá, no mapa do Brasil, a gente percebeu um alerta vermelho por causa dos incêndios. A gente está mostrando um mapa aí do dia 20, exatamente do dia 21 de setembro, que foi o mês que, historicamente, mais ocorreu incêndios no Brasil, desde que se começaram aí as medições há mais de 20 anos. E a gente percebe essa pequena mancha amarela aqui, que é o Parque Nacional da Chapada das Mesas, livre de incêndio. Por que esse manejo integrado que hoje ocorreu este ano no Parque Nacional, não foi replicado para outras regiões, inclusive para a Chapada dos Veadeiros, que está pegando fogo, por exemplo? Você sabe que as condições climáticas esse ano estão muito piores que no ano passado. Nós tivemos muito mais foco de incêndio, não está chovendo agora. Já era para estar chovendo no Cerrado, já era para estar chovendo em outras regiões, a chuva ainda não chegou, mas mesmo assim, por causa da prevenção que nós fizemos várias ações de prevenção, a extensão desse desmatamento é menor do que no ano passado, embora tivesse mais focos, mas a extensão foi menor porque tomamos precaução, fizemos acero, fizemos esse combate que vocês muito bem têm aportado, que é justamente fazer o manejo com o fogo. Isso é uma coisa nova que se faz nos parques. Fogo sendo usado para combater incêndio. Fogo sendo usado para combater incêndio. Então, essa prevenção, ela foi feita aqui, foi feita em outros parques. Infelizmente, o que aconteceu na Chapada dos Veadeiros foi que nós conseguimos ampliar, já na nossa gestão agora, em 4 vezes o tamanho da Chapada do Veadeiro.
E aqueles proprietários, ou que se diziam proprietários, que se sentiram atingidos com esse aumento da chapada, criminosamente tocaram fogo. Então houve um incêndio criminoso e é evidente que essas ações de manejo do fogo, essas ações de precaução, de fazer o acero, não deixar esse fogo se expandir, nós vamos dar continuidade e tenho certeza que assim como aconteceu com a queda do desmatamento pela recuperação do orçamento dos órgãos, nós vamos fazer com queimada também. Já começou esse ano, foi um ano muito difícil, talvez o pior ano da história desde que começou a se medir. Os dados meteorológicos indicam isso. É a maior seca do Cerrado e a maior seca do Nordeste. E isso depois de um período de quase 5 anos de estiagem. Eles dizem que aí você acumula combustível na mata, né? E quando vem a queimada, vem muito mais forte. E a gente tem visto também aí Canadá, Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, Portugal, a gente viu incêndios muito florestais que não tem controle, porque quando o incêndio pega, por mais tecnologia, por mais dinheiro que tem, e não está faltando dinheiro, nenhum tostão. Não está faltando dinheiro para combater a queimada, não está faltando aeronaves e não está faltando brigadista. O que acontece é que quando o incêndio florestal pega, é muito difícil você combater. Agora, ministro, a gente percebe, por exemplo, que um dos bons resultados da Chapada das Mesas vem da parceria com as universidades. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de ver um trabalho feito pela Universidade de Brasília ao longo dos 5 anos, monitorando árvores do cerrado, características, capacidade de reação de algumas árvores mesmo do cerrado para incêndios. Essa experiência no ano seguinte, ela vai ser ampliada no Brasil? Sim, nós vamos replicar essa experiência em outros locais, vamos ampliar o máximo possível. Hoje nós já temos um know-how importante a esse respeito e o que precisava era a presença do governo mesmo para divulgar, para ampliar esse tipo de ação. E agora nós vamos ampliar, aquilo que eu disse, nós conseguimos recursos para combater o desmatamento e conseguimos recursos para combater os incêndios. Agora, incêndio a gente tem que aplicar a maior parte dos recursos na prevenção, porque depois que ele pega, é muito difícil você combater, como a gente tem visto aí em todos os países do mundo. Mas a prevenção vai continuar e hoje nós posso afirmar que ano que vem, esperamos que a situação climática melhore, mas se não melhorar, nós vamos ainda ter uma menor extensão de incêndios nas unidades de conservação. No que diz respeito ao nosso ministério, a nossa atuação é terras indígenas, unidades de conservação e quilombolas e assentamentos. O resto é dos estados que tem que combater. Esse modelo, aliás, tem sido bastante eficiente, né? Que é de você utilizar indígenas como ativistas, né? Como brigadistas. Como brigadistas. Eles conhecem a região, tem dado muito certo e nós praticamente triplicamos o número de brigadistas indígenas esse ano. E vamos continuar. Agora nós estamos fazendo um projeto de lei ou uma medida provisória, que eu estou negociando com o governo federal, para que a gente possa ampliar esses contratos, para que eles não sejam só de 6 meses, para que eles possam ser de 1 ano e meio a 2 anos. Isso vai nos dar mais tranquilidade e a gente vai poder ter mais consistência nesses brigadistas. Ministro, eu gostaria que o senhor comentasse o Atlas Esgoto, que mostrou, por exemplo, recentemente que menos da metade das cidades brasileiras tem tratamento de esgoto e mais de 110 mil rios comprometidos. Onde é que tem cerrado? Bem, vocês veem como é difícil o meio ambiente. A gente está saindo da agenda verde, passando para a agenda marrom. Lá da floresta para Estamos saindo da floresta para o centro urbano. Pensando no bem-estar das pessoas. Esse Atlas foi uma ação importantíssima da Agência Nacional de Águas. Você sabe, eu criei a Agência Nacional de Águas quando fui ministro a primeira vez, e essa agência hoje está bem estruturada, e assim que entrei, disse, vamos cuidar do esgoto, vamos cuidar da água e dos rios urbanos. Aqui em São Luís a gente sabe o que é um rio urbano, está poluindo as praias. E o valor desses rios a gente sabe quando os perde. Quando os perde, então, eu me lembro muito bem, criança aqui tomava banho em todos esses rios, e hoje estão todos poluídos aí, praticamente esgoto a céu aberto. O Atlas é um diagnóstico da situação de como anda o esgoto, como anda a água em todo o Brasil. E mostra uma situação muito feia. E aqui né? Nós hoje lançamos lá no Ministério Público Estadual o Atlas Estadual, estava lá representante da CAEMA, de vários municípios, prefeitos e prefeitas, e qual é a grande utilidade disso? É um diagnóstico. É um diagnóstico que vai ajudar
os órgãos estaduais, porque o problema do esgoto é do Estado e o problema de lixo é dos municípios. Mas nós não podemos nos omitir. Então eu tenho o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo da Amazônia agora estão lançando editais para que os municípios possam se qualificar. Aqueles que ganharem nesse edital vão ter dinheiro para recursos hídricos, vão ter dinheiro para destinação final do lixo. É uma ação federal suplementar, mas esse ATAS ele vai dar instrumentos aos estados e aos municípios, e aqui no Maranhão vai dar ao estado, a CAEMA, estava o presidente da CAEMA lá, e aos municípios também, um diagnóstico de como anda o esgoto, de como anda a água, e com o diagnóstico fica mais fácil você fazer as autorizações, fica mais fácil você fazer as ações e planejamento para combater isso. É bem verdade que, historicamente, no Brasil, a questão do saneamento sempre foi escanteada, porque é caro e também porque não aparece. Então, ao longo desses anos todos, ninguém ligou muito para isso. Mas agora nós precisamos mais do que nunca, com a crise hídrica, com os rios secando, com a falta d'água, nós precisamos cuidar dessa ação que inclusive salva muitas vidas. Ministro, só para encerrar, em algum momento do passado, quando se falava em ecologia, era coisa de maluco. Hoje, não entender a ecologia como algo de todo mundo é derrapar na falta de conhecimento, né? A gente percebe que a questão é de urgência, assim. O Brasil está caminhando no rumo certo, o senhor acha? Bem, eu acho que com a minha entrada no Ministério, nós conseguimos retomar o caminho certo do desenvolvimento sustentável. Porque... Mas tem sido muitas as pressões, né, ministro? As pressões são grandes, mas eu quero aproveitar essa oportunidade aqui e dizer o seguinte: não houve um retrocesso na área ambiental na minha gestão. Tentativas houve, tentativas existem, mas até agora, graças a Deus, nós temos resistido. Então, a Renca, que era uma sinalização péssima, que para mineração, que poderia aumentar o desmatamento, eu fui logo contra, não fui consultado no começo e depois consegui que o presidente se sensibilizasse e o presidente revogou. Mas foi um susto, né? Foi um susto e um perigo, porque justamente no dia em que nós anunciamos a queda do desmatamento na época pelo Amazon de 20%... Vem a concessão. 21%, no dia seguinte veio a concessão sem o Ministério do Meio Ambiente saber. Então houve aquela reação da sociedade, houve uma reação também dos ambientalistas e nossa técnica, e graças a Deus o presidente revogou e não houve aumento do desmatamento na região, houve ao contrário, redução. Essa foi uma coisa, a outra também foi a floresta Jamanchim, que houve uma tentativa, nós estávamos fazendo a clarificação das propriedades e dos grileiros para poder punir, e o Congresso aproveitou essa proposta nossa para desvirtuar. E aí nós conseguimos o veto com o presidente também. Então eu posso dizer que nessa área nós estamos indo bem e o Brasil retoma o protagonismo na área ambiental internacional, e eu vou com a cabeça erguida e a consciência tranquila aí para bom defender os interesses do nosso país e defender que a gente receba recursos pelos serviços ambientais que nós prestamos ao Brasil e ao mundo. E com muito trabalho pela frente, né? Afinal, cuidar do meio ambiente é uma obrigação de todo mundo. Ministro, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Obrigado, bom dia a todos. Janaína, Thaís.